Boa tarde. Pessoal, como o Fábio estava falando, como esse projeto é importante, né? Como essa oportunidade que nós temos, que vocês estão tendo, é importante. Tudo que se trabalha aqui, a gente trabalha já visualizando mais na frente o projeto de vida de vocês. Que eu garanto que todos aqui têm um projeto belíssimo, né? Entrar na universidade, certo? Espero boa sorte para todos, que todos possam aproveitar o máximo dessas aulas, né? Tá ok? Então hoje nós vamos ver um assunto importantíssimo, não só para o Enem, para a nossa própria vida, para o nosso dia a dia, né? Eu costumo falar que matemática financeira é uma questão de cidadania. Eu tenho que saber matemática financeira. No nosso cotidiano, todas as horas, todos os momentos, pessoal, que a gente faz alguma transação, que a gente utiliza um banco, uma compra, a gente está sendo cobrado. E o que a gente observa é que muitas pessoas não dominam o conteúdo, tá ok? Apesar de ser bastante fácil, mas muita gente não valoriza. Então, é um assunto importantíssimo para todos nós, tá ok? Aí está o meu contato, qualquer coisa, alguma dúvida que você queira da apostila, tá ok? Ou alguma questão do Enem antiga que você não está entendendo bem, você pode mandar para mim, que com certeza eu vou devolver e a gente vai entrar em contato com vocês, tá ok? Então vamos começar. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar é um assunto que vocês têm conhecimento. A história do lucro, do prejuízo. Não é assim? Então, geralmente, pessoal, quando a gente trabalha com fabricação, com vendas, né, existe essa história. Eu gastei R$10 para fabricar esse objeto. Isso aqui chama-se o quê? O meu custo. Aqui já está embutido o quê? Vários fatores. A energia que foi gasta, o empregado que foi pago, tá ok? O material que foi utilizado. Esse foi o custo que eu tive para fabricar esse objeto. Mas eu quero ter o quê? Lucro nessa história, não quero? Eu vou ter que vender isso aqui acima do meu custo. Não tem lógica. Não, eu fabriquei aqui, não, eu vou vender mais barato. Não, eu vou ter, a minha intenção é obter lucro. Então, eu propondo um valor de venda, lógico, que maior do que o meu custo, eu sei calcular o que é o meu lucro. Basta que eu subtraia o quê? Quanto eu obtive nas vendas, menos o que eu gastei para fabricar. Pronto, uma conta muito simples, tá ok? Se por acaso esse resultado der positivo, eu tive o quê? Lucro. Se o resultado deu negativo, eu tive o quê? Prejuízo, tá ok? Então, esse é o primeiro assunto que a gente vai abordar. No caso, pessoal, quando a gente trabalha com matemática financeira, nós trabalhamos com dois tipos de juros. É o chamado juros simples, tá ok? E os juros compostos. O juros simples eu costumo dizer que é aquele juro de pai para filho, né? De irmão para irmão, tá ok? Porque no comércio, o que a gente encontra? A gente não encontra a utilização dos juros simples. Lá eles utilizam o quê? Os juros compostos. E professor, e qual é a diferença entre os juros simples e os juros compostos? Os juros simples é aquele tipo de juros que a taxa é aplicada sobre o capital. Vou dar um pequeno exemplo. Se você
pegou emprestado ao seu irmão R$ 1.000, a uma taxa de 10% ao mês, essa taxa de juros vai ser aplicada sobre o quê? Sobre o que você pegou emprestado. Uma continha rápida, quanto seria 10% de 1.000? Quanto é? 100. Se você demorar um mês, você vai pagar quanto ao seu irmão? R$ 100. Se você demorar 2 meses, 200. Você vê que os juros é praticamente o quê? Constante. Se você demorar 4 meses, você vai pegar aqueles R$ 100 e multiplicar por quanto? Por 4. Então, isso é o juro simples. É aquele tipo onde a taxa é aplicada sobre o capital que tu obteve. Tá ok? Aí eu coloquei a fórmula, pessoal, que se utiliza. Como é que eu calculo os juros que eu vou obter na venda ou na compra de um material? Eu pego o capital, que é o C, multiplico pela taxa que está sendo cobrada e multiplico também por quem? Pelo tempo. Cuidado que essa taxa aí é em porcentagem, né? Então aí, por exemplo, se eu for usar uma taxa de 2%, vocês sabem que é 2 sobre 100. Eu tenho que fazer o uso da taxa decimal. Muito cuidado, pessoal. E o Enem gosta muito de fazer isso. A história das unidades. Tá ok? Por exemplo, a taxa geralmente é cobrada num determinado tempo. E também nós trabalhamos com um determinado tempo para pagar essa taxa. Então, todas as duas têm que trabalhar na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o meu tempo também tem que ser o quê? Ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo que eu vou utilizar também tem que ser ao ano. Aí vem aquelas transformaçõezinhas básicas. Por exemplo, um mês tem quantos dias? Aí tem aluno, professor, depende. Não, o mês comercial são quantos? 30 dias. E o ano? Um ano tem quantos dias? 365. Professor, mas tem uns quebradinhos. Não, o ano comercial é 365 dias. Então a gente tem que estar bem ligado, pessoal, nessas transformações. Tá ok? Porque muitas vezes o aluno não... Às vezes por cansaço da prova, né? Não percebe a transformação que ele tinha que ter e só depois ele vê que perdeu uma questão muito besta, né? Aqui, pessoal, acrescentei, só questão de conhecimento, aquela história do acréscimo e desconto. Olha, se a gente colocar na prova aquelas questões básicas e chegar e dizer assim, olha, o salário do fulano aumentou 20%. Como é que 90% dos alunos calculam? Eles calculam 20% do salário do cara. Depois o que eles fazem? Eles somam ao salário antigo, não é assim? Só, pessoal, que a finalidade do Enem, a gente tem que passar para vocês coisas rápidas, que vocês resolvam rapidamente. Então, por exemplo, se eu vou aumentar um determinado produto em 30%, inicialmente ele valia quanto? 100%. Se eu aumentei 30%, ele vai valer quanto agora? 130%. E quanto é 130% em decimal? 1,3. Então eu posso muito bem multiplicar o valor que eu quero por 1,3, que eu já vou obter o valor real que eu quero. O meu salário aumentou 30%. Então, eu ganho R$ 1.000. O que eu faço? Pego 1,3 e multiplico por 1.000. Pronto. Eu já vou ter o meu salário atual. Tá certo? E aí vai. Se eu aumento 40%, eu multiplico por quanto? 1,4. Aí, professor, não gosto dessa ideia não, eu gosto é de calcular.
Eu vou lá, calculo os 40%, depois somo. Pessoal, faça a sua maneira. Eu costumo muito dizer isso para o meu aluno, rapaz, se você não está vendo isso aí legal, faça a sua maneira. O importante é que você acerte aquela questão. Tá ok? A mesma coisa, pessoal, acontece com desconto. Se eu chego para você e disso, olha rapaz, eu comprei um carro e ele desvalorizou 10%. O que você entende com isso? Que ele perdeu 10% do valor dele. Ele não vale mais quanto, pessoal? 100%. Ele vai valer quanto agora? 90%. Então, se eu quero saber 90% do valor do meu carro, eu pego 0,9 e multiplico por quem? Pelo valor do carro. Pronto. E assim por diante. Como eu disse, isso aí é uma maneira que você pode utilizar como ferramenta. Não, professor, eu vou fazer como eu gosto. Vou calcular os 10% e vou subtrair. Não tem problema. Você vai acertar a questão. Tá ok? Aí vem o malvado da história, pessoal. Esse aí é o malvado. Esse aí é utilizado pelo comércio, pelas financeiras, pelos bancos. É o famoso juros sobre juros. Quem aqui já teve problema com cartão de crédito? Mas não? Precisa olhar um para o outro não, né? Então, ó, pessoal, esse tipo de juros é o famoso onde a taxa é aplicada sobre o montante. Não é mais sobre o quê? O capital que a gente viu lá no juro simples. Por isso que eu te digo que o juro simples é um juro fictício. É aquela história de só de pai para filho, irmão para irmão. Porque o que a gente trabalha no nosso dia a dia é esse juro aí. Tá certo? Por exemplo, eu estou devendo R$1.000 no meu cartão de crédito. Ele está cobrando 10% ao mês. 10% de 1.000 é 100. Eu já estou devendo quanto ao banco em um mês, pessoal? 1.100. No próximo mês, ele vai cobrar 10% de novo. Ele vai cobrar em cima de 1.000 ou de 1.100? 1.100. Por isso que os especialistas em economia dizem o quê? Não deva ao cartão de crédito. Não deva ao cheque o quê? Especial. Porque senão chega um ponto que você se descontrola. Você não tem como pagar. Tá ok? Então, como é que a gente calcula? No caso, pessoal, aqui a gente vai calcular o montante. Professor, e o que é o montante? É o total que eu vou pagar pela minha dívida. Se eu peguei R$1.000 emprestado e teve uns juros de R$100, quanto é o montante que eu vou ter que pagar, pessoal? 1.100. Então, esse Mzinho aí é o montante, é exatamente o capital que eu peguei, mais o que? Os juros que eles estão me cobrando. Aí nós temos aí o Izinho, que é a taxa. Novamente eu tenho que ter cuidado que o I e o T tem que estar na mesma unidade. Ainda tem um agravante aí, nós estamos trabalhando com um exponencial. E o exponencial, vocês sabem que ele aumenta rapidamente, não é isso? Você tem 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado já vai para quanto? 16. O aumento é muito grande. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar para os juros compostos. Tá ok? Agora, pessoal, nós vamos iniciar a nossa primeira questão. Tá certo? Eu vou fazer bem lentamente. Algum problema, se tiver que quiser que a gente repete, para a gente repetir, a gente vai repetir. Tá ok? Bem tranquilo. Então, aí nós temos o seguinte: Jonas comprou uma saca de 60 quilos de feijão para seu comércio por quanto? R$108. Isso aí foi o custo que ele teve para comprar essa saca. Tá ok? E pretende revendê-lo com lucro de quanto?
60% sobre o preço de custo. Cuidado aí, porque o lucro pode ser sobre o preço de custo ou sobre o preço de quê? De venda. Ele que vai afirmar na questão. Qual deve ser o preço de venda de cada quilo? Olha o agravante aí. Ele não quer, pessoal, por quanto ele vai vender a saca. Ele quer saber o valor de cada quilo. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer para resolver essa questão? O valor da saca, quando ele comprou por R$108, ela é equivalente a quantos por cento? 100%, ok? Ele vai aumentar essa saca em quantos por cento, pessoal? 60%. Então, 100 mais 60, nós vamos ter, ela vai ser equivalente a 160% do valor do que ele comprou. E aí, como é que a gente faz? 160%, todo mundo sabe que é 160 sobre 100. Multiplicado pelo custo na compra da saca. O que nós vamos fazer agora? 160 dividido por 100, a gente esbarra lá naquela condiçãozinha, dá 1,6. 1,6 vezes 108 dá R$ 172,80. Olha só, ele comprou a saca por 108, está vendendo por R$ 172,80. Aí vamos lá. Quanto custa cada quilo que ele vai revender para a gente? A saca tem quantos quilos? 60. Então eu pego o valor que ele obteve, que é 172,80, dividindo por 60, ele vai vender cada quilo por quanto? Por 2,88. Tá ok? Nós vamos agora para a segunda questão do exercício. O que ele fala? Um objeto foi comprado por R$ 950. Novamente a história do preço de quê? O custo para obter o objeto, né? E revendido por quanto? R$ 1.121. De quantos por cento foi o lucro sobre o preço de compra? Tá ok? Então vamos lá. Ele vendeu o objeto por 1.121. Comprou por 950. Qual foi o lucro aí da criança? Subtraindo 1.121 por 950, ele obteve R$ 171 de lucro. Aí vem aquela história. Isso aí, pessoal, é muito comum na prova do Enem, em vários subitens. Você pode perceber que porcentagem não é só cobrado uma questão específica de porcentagem, não. É cobrado na biologia, é cobrado na geografia e exageradamente na matemática. E como eu disse, a gente tem que encontrar uma maneira rápida, porque segundo eles nós temos quanto tempo para fazer cada questão? 3 minutos. Tem questão que a gente gasta mais, correto? Então vamos lá. Isso aqui é uma maneira, pessoal, da gente calcular rapidamente a porcentagem sem ter muito trabalho. Vamos fazer aqui uma conta besta. Se eu tenho 100 alunos, dentre esses 100 alunos, 60 mulheres. Aí eu te pergunto, qual é a porcentagem de mulheres desse grupo? Aí você diz o quê? Professor, são 60 mulheres num total de quantas pessoas? 100. Aí rapidamente tu faz 60 sobre o total, que é 100. 60 sobre 100 é quanto? 100%. Isso aí é uma maneira rápida. Tem aluno que gosta daquela regrinha de 3. Como é a regrinha de 3, pessoal? 100 alunos corresponde a 100%. Não é assim? Ou aí bota 60 mulheres corresponde a X. Eu estou mentindo? Não, professor, mas eu vou fazer dessa maneira. Tá bom, eu aprendi assim, tudo bem. E como eu disse, isso aqui é uma maneira rápida. Você resolve a sua maneira. Então,
Pessoal, ele quer a porcentagem em cima do preço de compra. No preço de custo, ele vai ter R$ 171 de lucro em cima de quanto? Quanto é o custo que ele teve? 950. Então, dividindo, isso aí, pessoal, é bom vocês se prepararem para isso. Contas com números decimais. Muitas vezes, eu vejo aluno dizer o seguinte: a conta com decimal eu não quero nem ver. Ah, professor, aí eu pulo. Pessoal, então ele vai perder, não é só uma questão, não, ele vai perder várias. Porque o Enem adora números decimais. Porque ele acha que é a obrigação de vocês. Tá ok? Então, dividindo 171 por 950, nós obtivemos o quê? Nós obtivemos 0,18, né? Que corresponde a quanto? 18%. Se eu quisesse, pessoal, a porcentagem do meu lucro em cima do preço de venda, como é que vocês fariam? Sobre o preço de venda agora. Eu pegaria 171, que é o meu lucro. Qual foi o preço de venda? 1.100 e o quê? 21. Bastaria dividir, eu ia obter o quê? A minha porcentagem. Tá ok? Ó, uma questãozinha aí da UES, 2014, bem recente, né? O que ele fala? Um comerciante comprou um automóvel por R$18.000. Pagou R$1.000 de impostos e em seguida vendeu com lucro de 20% sobre o preço de venda. Essa questão, pessoal, na época que caiu na UES, ela teve um índice de erro altíssimo. Ok? Então, ele quer saber o quê? O lucro do comerciante. Então, vamos lá. No caso, complicou por quê para os alunos? Porque ele não falava, pessoal, qual foi o preço de venda. Ele não afirmava por quanto esse cara vendeu o carro. Aí complicou para todo mundo. Tá ok? Mas vamos lá. Vamos utilizar o nosso conhecimento. Como é que calcula o lucro? Eu pego o preço de venda menos o preço de custo. Ok? O que foi que ele disse na questão? Que o lucro é quanto? Equivalente a quanto? A 20% do preço de quê? De venda. Então, nós vamos ter que trabalhar com variáveis, porque eu não sei quanto foi essa venda. Então, eu coloquei que o lucro é 20% de V. V é o preço de venda. 20% equivale a 0,2 ou 0,20 de V. Aí vamos voltar lá para a fórmula inicial. Lucro é igual ao preço de venda menos o custo. Quanto é o nosso lucro? 0,2 vezes quem? Vezes V. Igual ao preço de venda menos o preço de custo. Por quanto esse carro saiu para esse cara, pessoal? Ele comprou por 18 mil, mas teve quanto de imposto que ele pagou? Então, esse carro custou para ele 19 mil reais. Então, eu substituí lá no lugar do custo 19 mil. Aí se transforma numa equação do primeiro grau. Que eu acredito que a grande maioria sabe resolver. Como é que a gente resolve? Tudo que tem variável passa para o primeiro membro, isola, não é assim? A variável. Então o que eu fiz? Eu peguei 0,2 vezes V. O V que está no segundo membro, ele vem para o primeiro subtraindo. Então fica 0,2V menos 1V. Quanto é que dá essa continha? Eu tenho 0,2 menos 1. Eu vou ter quanto? 0,2 menos 1, eu vou obter 0,8, né? 0,8 vezes V igual a menos 19 mil. Multipliquei por menos 1,
para ficar tudo positivo. E o 0,80 que estava multiplicando vai para o outro membro como? Dividindo. Observe, pessoal, o tempo que os alunos gastaram nessa questão, porque não é questão fácil, né? Aí dividindo 19 mil por 0,80, nós vamos ter 23.750. Isso aí foi o preço de venda do automóvel. Mas vamos lá, mas ele não quer o preço de venda, ele quer o lucro do comerciante. E qual foi o lucro dele? 20% do preço de quê? De venda. Então, para finalizar, você teria que calcular 0,20 vezes 23.750, que vai dar 4.750. Tá ok? Como vocês podem ver, é uma questão trabalhosa, né? E geralmente essas questões trabalhosas causam um índice de erro muito alto. Devido aos bons resultados conseguidos em um ano de trabalho na empresa, foi concedido a Juarez um aumento salarial de 20%. Feliz, Juarez chegou a casa e, ao assistir ao Jornal da TV, ouviu uma notícia que o deixou bastante preocupado. O custo de vida na região de Fortaleza bateu recorde de crescimento, tendo no último ano um aumento de quanto? Ferrou o aumento do cara, né não? Ele ganhou um aumento de 20% e o custo de vida aumentou quanto? 25%. Olha o que o Juarez pensou. Rapaz, eu estou no prejuízo. Eu tive um aumento de 20%, o custo de vida aumentou 25%, eu estou devendo quanto? 5%. Ele está certo, pessoal? E o pior, pessoal, que essa questãozinha, a grande maioria marcou que ele estava com déficit de 5%. Certo? É aquela casquinha de banana que coloca para pegar todo mundo, né? Aí ele diz, ao ouvir a notícia, Juarez ficou indignado, pois concluiu que havia perdido do seu poder de compra 5%. Aí vinham as questões, ó. Aí o cara bota logo no item A para pegar todo mundo, olha aí. Se justifica, a indignação do Juarez se justifica, pois o aumento de 20% no custo de vida, contra um aumento de 20% no seu salário, causa uma diminuição de quanto? 5%. Isso, pessoal, a grande maioria marcou esse item. E eu acredito que muitos marcariam esse item, não marcariam aqui? Se a gente não fosse resolver juntos. Mas vamos ver a resolução com calma, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Em algum momento ele falou quanto o Juarez ganhava de salário? Não. Aí já começa alguns alunos a entrar em pânico. E agora? O que eu vou fazer, né? Ele não deu o salário do cara. Mas, pessoal, esse aumento de 20% pode ser para R$100, pode ser para 1.000, pode ser para 10.000. Aí vem aquela história, existe aquela dica, sempre que ele não der o valor, utilizar o que? 100. Porque o 100 ele facilita a minha vida, tá certo? E é isso que a gente tem que procurar fazer na hora da prova, facilitar a nossa vida, tá ok? Então eu fiz o seguinte, eu estou supondo que o salário do Juarez seja de quanto? R$100. Estou supondo. Não, professor, eu quero botar o salário de 10.000, bote, aí é problema seu, né? Fica a seu critério. Aí o que aconteceu? Ele teve um aumento de quanto, pessoal? 20%. Se ele ganhava 100%, mais 20%, ele vai ganhar agora quanto? 120%. E 120% equivale a 1,2. Aí eu pego 1,2 vezes 100, quanto é que vai ser o salário do Juarez? 120.
Tá ok? Mas vamos ver outra coisinha. Como houve um aumento no custo de 25%, ou seja, no que ele gasta com as suas coisas da sua residência, com as suas coisas próprias, houve um aumento de quanto? De 25%. Então, sobre o que ele ganha, pessoal, ele vai ter que gastar quantos por cento? 25% a mais. Então, se ele gastava 100% do salário dele, com mais 25%, ele vai gastar agora 125. E 125 vezes 100, vai para quanto? O gasto dele, 125. Ou seja, ele recebe 120 e vai estar gastando por mês quanto? 125. Ele está com déficit de quanto? De R$5. Tá ok? E esse déficit de R$5, ele quer, eu vou fazer o seguinte, eu quero saber quantos por cento equivale esse déficit de R$5. Eu tenho que calcular em cima do que o Jarez ganha, não é não? E ele ganha quanto agora? 120. Então eu calculo R$5, que é o déficit, em cima dos 120 que ele ganha agora. Para quanto é o gasto, a porcentagem aí? 4%. Ou seja, do valor que ele recebe, ele vai ficar devendo todo mês quanto, pessoal? 4%. E lá na questão ele dizia que ele ia ficar devendo quanto? 5%. Então, olha lá o item C. A indignação do Juarez se justifica, porém a situação não foi tão ruim quanto ele pensava. A perda no poder de compra não foi de 5%, e foi de quanto? De 4%. Então, é isso que a gente tem que estar ligado na hora da prova. Essas besteirinhas, né? Essas casquinhas de banana que faz a gente cair, que é uma beleza. Tá ok? Agora nós vamos começar a sessão Enem, né? Questões que já caíram, atuais, antigas. Tá ok? Nós temos aí uma questãozinha, pessoal, de 2011. Certo? Que ele fala o seguinte: um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos: a poupança e o que ele chama de quê? De CDB, Certificado de Depósito Bancário. Ok? Então o banco está propondo a ele dois tipos de rentabilidade. E ele quer saber, pessoal, qual deles vai render mais para ele, tá certo? Aí vamos lá. Se ele aplicar o dinheiro dele na poupança, qual vai ser o rendimento dele? Ele vai receber um rendimento de quantos por cento? 0,56. Ele vai pagar imposto de renda? Não, ele vai ser isento. Então, a poupança aí você pode de início pensar, uma boa para mim. Eu não vou pagar sobre o valor o imposto de renda. Mas não vamos cair na dele, vamos continuar. Se ele aplicar no CDB, pessoal, ele vai ter 0,876%, mas tem um detalhe. Ele vai pagar ao governo quanto? 4% sobre o ganho. Não é sobre o total não, pessoal, é sobre quanto ele vai ganhar. Muito cuidado com isso. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é: quem me disser que essa questão é para 3 minutos, está mentindo. É? Porque aí numa questão dessa o aluno tem que ler, interpretar, é isso? Eu tenho muitos cálculos com decimal, não é assim? Então, não é questão para 3 minutos. Não é não? Eu às vezes discordo muito da elaboração por isso. Porque ali, cara, eu estou no desespero. Eu estou fazendo 45 questões de matemática, depois de fazer uma redação,
e depois de ter feito uma prova de português. Que os índices indicam que o aluno primeiro faz redação, depois português, por último deixa a prova da matemática. Aí quando ele chega lá, ele já chega às 11, né não? Aí, meu amigo, o rendimento cai nem que vocês queiram, né? Aí vamos lá, pessoal. Ele quer saber qual dos rendimentos é melhor. Se ele aplicar na poupança, pessoal, ele aplicou quanto na poupança? 500. Ele vai ter quanto? Qual é a porcentagem que ele vai ganhar? 0,56%. Então, 0,56% de 500 dá 2,8. Olha que ganho extraordinário. Dá para gastar todinho lá no Bom Jardim, ainda não? Então, o cara que aplicou R$500, ele vai receber no final do mês uma importância muito grande de 502,80. Ele vai pagar imposto, pessoal. Aí ele não vai pagar imposto, ele está isento. Agora vamos para o CDB. Lá no CDB ele tem um ganho de 0,876%. Olha que coisa legal, né? 0,876. Poder arredondar isso aí, né? Para ajudar a gente. 0,876% de 500 dá 4,38. Ó, melhorou. Ele ia ganhar 2,80. Agora vai ganhar quanto? 4,38. Mas tem um detalhe. Aí ele vai pagar quanto, pessoal? Ele vai pagar imposto. E qual é o imposto que ele vai pagar? Olha lá na tabela. 4% sobre o quê? Sobre o ganho dele. E quanto foi que ele ganhou nessa transação? 4,38. Olha que coisa legal. 4% de 4,38. Mais uma conta magnífica, né? Que vai dar, olha aí o resultado, 0,1752. Eu queria pegar o rapaz que fez essa questão. Subtraindo 4,38 menos 0,1752, o ganho do cara vai ser 4,20. Absurdo. Para mim, pelo menos se ele poderia arredondar as coisas, né? Ajudar. Porque na hora da prova, pessoal, só vocês sabem como é o aperreio. Né? O cansaço físico ali, porque o Enem é uma maratona. Aquela história, vai chegar no final quem está com mais gás. Não é isso? Então, voltando, nós temos aí o CDB, é mais vantajoso, pois totalizará um montante maior, né? Aí faltou mais um montante de 4 e quanto? 4,20. Tá certo? Aí eu coloquei o ganho dele, né? R$500 mais 4,20, ele vai ter um total de 504,20, item D.